chamamos a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia a quem está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. E olha, o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estendeu até 31 de março de 2022 as regras que suspendem os despejos e as desocupações por conta da pandemia. E na decisão desta quarta, o magistrado também estabeleceu que a medida vale para imóveis tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais. E menos de 24 horas depois dessa decisão do ministro Barroso, 240 famílias estão sendo despejadas em São Paulo. A gente vai falar neste momento com o Benedito Barbosa, ele que é o advogado da União dos Movimentos de Moradia. Olá, Dito, bom dia, seja bem-vindo. Conta pra gente exatamente onde você está e como é que está a situação de momento agora. Aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, né? Eu estou aqui na Vila Sônia, né? Na rua Sebastião Fernandes de Souza, né? Um assentamento aqui, numa ocupação, né, de família sem teto, né? E cheguei aqui de manhã, junto também com a outra companheira do Movimento de Moradia, com a Fátima, né? Para acompanhar, infelizmente, né, o cumprimento de uma ordem de reintegração de posse que está sendo cumprida neste momento, né? Infelizmente, menos de 24 horas depois, né, da decisão do ministro Barroso, né, do Supremo Tribunal Federal, que estendeu, né, o prazo da DPF 828 para 31 de março de 2022. Mas, infelizmente, né, essas famílias aqui, né, não foram alcançadas, né, por essa decisão. A juíza, né, a doutora Luciene, da terceira vara da Fazenda Pública, né, não determinou as condicionantes da DPF para o cumprimento dessa ordem. Ela até colocou no mandado, né, a obrigação de colocar as famílias em abrigo seguro, mas o oficial de justiça aqui no local entendeu que isso não era condicionante, né, para deixar de cumprir a ordem de reintegração de posse, infelizmente. A gente insistiu aqui, inclusive a reintegração ficou suspensa, né, por mais de uma hora, né, de tentativa de negociação aqui, tentando reverter essa situação, porque são 200 e... Oi, Marilu, eu não estou te ouvindo. Como a gente está na Rádio Brasil Atual e também na essa sua imagem, você está aparecendo só com a metade do seu rosto aqui na TVT, aqui no YouTube. Agora melhorou. Parece que melhorou, continua ainda com a metade do rosto só. Não, ao contrário, o movimento contrário. Isso, agora sim, Dito. Agora você está aparecendo melhor. E eu vou aproveitar também para você narrar, né? Você que é uma pessoa que geralmente dá entrevistas para a gente, narra aí para a gente exatamente o que você está vendo nessas imagens. A gente está vendo agora um senhor carregando uma televisão, não é isso? Mostra um pouquinho essas imagens para a gente. Né? A gente tentou dialogar aqui com a polícia, né? O capitão Caran, né, da Polícia Militar aqui, que está comandando a operação da reintegração de posse, né? Que nós estamos aí quase na véspera do Natal, né, no mês de dezembro, né? E que o abrigamento para as famílias, né, que era determinado aqui pela juíza, não estava garantido, né? Então, portanto, poderiam adiar esse cumprimento da ordem de reintegração de posse, né? Mas, infelizmente, né, a empresa, né, a construtora que é dona aqui de uma parte desse terreno, porque esse terreno tem dois donos, né, a prefeitura e uma construtora, né? E eles, então, pressionaram aqui o oficial de justiça, principalmente, né? Isso está gravado, está em vídeo, né? Então, as pessoas viram, né? E o oficial de justiça, né, atendeu aí, infelizmente, né, o que a construtora determinou e pressionou, né? A gente pediu, inclusive, para ele pudesse falar novamente com a juíza, pudesse tentar conversar, porque não estava sendo garantido o que ela pediu aqui, o garantia do abrigamento para as famílias, mas está todo mundo indo para a rua mesmo, Marilu. Infelizmente, nessa época do Natal, nesse período de pandemia, é isso que nós estamos assistindo aqui em São Paulo, né? A cidade, vamos dizer assim, né, a mais rica do país, né? Economicamente mais rica do país, né? Administrativamente, politicamente também a mais importante.
mas infelizmente parece que os pobres, né, não têm lugar nela, né, sempre sendo expulsos e perdendo as suas moradias, né? Mais 240 famílias na rua, mais de 1.000 pessoas. Muitas crianças aqui também, né? Muitas mulheres, idosos, pessoas doentes, enfim, em situação muito precária, né? Sendo colocadas na rua. Tem muitas pessoas aqui da comunidade, moradores, inclusive que moram na região, aqui apoiando as famílias, solidariedade, né? Indignadas também com esse cumprimento dessa ordem, mas infelizmente as pessoas estão sendo jogadas na rua mais uma vez em São Paulo, né? Certo, Dito, a gente sabe que está a pandemia, a gente não quer que você se aproxime exatamente que é pedida, enfim, mais de 1 metro de distância para as pessoas, enfim, não ter esse problema de contaminação. Agora, eu queria que você mostrasse as imagens, você contou todo o histórico já, veja se você consegue mostrar para a gente. Vou ver se eu consigo. Tá bom. Vou mostrar a imagem. Isso, vamos ver se a gente consegue Vamos ver se eu consigo virar aqui a câmera para a imagem. É que eu tenho dificuldade, mas eu vou tentar. Não, tudo bem, a gente tenta, a gente está ao vivo, é assim mesmo, mas de qualquer forma, você fazendo tipo selfie, já dá para dar uma ideia, né, das pessoas aí na rua. A gente agora está contra o sol, enfim, mas vamos ver se a gente consegue ver. Aqui tem policiais, né? Estou vendo policiais, as pessoas também, aí é uma área aí com uma vegetação importante também, né, Dito? Tem muitas árvores. Agora sim apareceu um caminhão, essas pessoas estão, portanto, levando, né, seus pertences, é isso, para um caminhão. Para onde vai esse caminhão, Dito, com os pertences dessas pessoas? Felizmente a prefeitura teria que oferecer um apoio para as famílias, mas não ofereceu não, Marilu. Então as famílias estão tentando encontrar algum lugar para ir, né? Mas muitas famílias não têm para onde ir, estão aqui, né, sentadas, algumas ainda sem saber para onde vão, infelizmente. Perfeito. Você conversou, então, com as famílias e elas estão, assim, enfim, quais os relatos, né, que você pode passar para a gente dessa conversa com as pessoas? Há quanto tempo já elas estavam aí, Dito? As famílias estavam aqui desde do mês de abril, se eu não estou enganado, Marilu, porque não deu muito tempo também de perguntar tudo isso, né, mas eles já estão aqui há vários meses nesse terreno, né, e agora, né, estão sendo obrigados a sair aí, né, vamos dizer assim, né, sem nada, né, com uma mão na frente, como diz minha mãe lá no interior, né, com uma mão na frente e outra atrás, né, infelizmente, sem nada para poder, né, infelizmente é uma situação muito precária, né. A gente também tem aí, sabe, né, os governos não estão providenciando moradia, né, não tem política habitacional no país, o programa Minha Casa Minha Vida foi extinto, né, e aqui no estado de São Paulo também o governador extinguiu aí a CDHU, então não tem política habitacional no país, né? E aí as famílias estão colocadas aí na rua, nessas condições, infelizmente, né, nesse momento que a gente poderia, inclusive, né, ter aí sido obedecida a decisão do ministro Barroso, mas, infelizmente, né, tá vendo, nem quando o STF determina, né, as coisas são feitas, né, são realizadas. É isso que eu ia te perguntar, você como advogado. Bom, se o STF, né, é o órgão supremo, é o maior, né, enfim, nessa questão aí jurídica, se essa juíza não respeita uma decisão do STF, é possível que essa decisão seja revertida? Você como advogado, quais são os próximos passos, Dito? Os próximos passos aqui, né, nós vamos ter que entrar, né, eu, pelo menos, eu estou aqui, Marilu, né, na condição, né, vamos dizer assim, de apoio, né, porque a família tem um advogado, né, mas eu conversei com ele aqui, né, sugeri, inclusive, que ele pudesse, né, entrar, né, com uma medida, né, administrativa e também, né, uma medida, né, inclusive junto à corregedoria, né, para tentar verificar aqui a situação, né, do cumprimento da ordem, que, na minha opinião, ela é totalmente irregular. Porque o oficial de justiça tinha que cumprir a ordem conforme a determinação do mandado, ou seja, garantindo o abrigo para as famílias, senão ele poderia ter recolhido o mandado, né? Mas ele não recolheu e atendeu aqui o interesse da construtora, o que ficou claro aqui nesse cumprimento da ordem. Então há uma irregularidade, né? Houve também aqui uma alegação de que as famílias estão em situação de risco, né?
quando na verdade não estão, mas a gente fica também sem condições de falar agora porque não somos peritos, né? Então teríamos também que verificar essa situação. Mas o fato é que, uma vez cumprida aqui a ordem de reintegração de posse, né, a situação especificamente das famílias fica mesmo muito difícil de ser revertida, né? Porque aí já foram retiradas do terreno, né? Então elas vão ficar na rua e o objeto dessa ação, a juíza, vai quase que imediatamente extinguir aqui a ação judicial, né? Então fica muito difícil depois que a gente consiga reverter essa decisão objetivamente, mesmo que o Supremo Tribunal Federal desse uma ordem, né, para garantir aí a moradia, né? O que dá para tentar fazer depois daqui é entrar com algum pedido de garantia de proteção do Estado para garantia do direito à moradia. Mas aí isso demandaria uma outra ação judicial, um outro pedido, né, e tudo mais, né? Mas nessa ação judicial fica muito difícil de ter alguma solução concreta para as famílias, considerando que a reintegração já está sendo feita, né? Tá certo, Dito. A gente agradece aqui a sua participação ao vivo, nesse momento de despejo aí na Vila Sônia, aqui na cidade de São Paulo. Um forte abraço para você, Dito. Obrigada. Ô Marilu, queria também aproveitar aqui, né, te mandar um abraço, que eu vi que você recebeu mais uma de repórter de rádio, né? Então, você merece, né? A Rádio Brasil Atual, a TVT, né? Merece, né, todos os prêmios, né, por apoiar a luta dos movimentos populares. Um abraço, Marilu. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio também, Dito. Um grande abraço para você. A gente falou aqui com o Benedito Barbosa, o Dito, advogado da União dos Movimentos de Moradia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.